Olá, paz do Senhor. Então, continuando e concluindo, gente, aquele assunto que é muito interessante, né? Sobre sim, Deus está com as pastoras. Então, quero desde já agradecer pelos comentários, já tentei responder. Muito sábios os comentários, muito obrigada. Eu fico feliz que vocês ficam bem integrados, assim, interessados nesse assunto do Evangelho. Esses assuntos ligados ao Evangelho é uma bênção, né? Então vamos lá, concluindo. Então eu tinha parado lá naquela análise do verso, né? Eu até leio de novo. Vamos ler de novo? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Que lindo isso! Então, o que me dizem essas pessoas que não concordam que exista pastora? O que me diz deste verso? Quero convidar aí, pode se expressar com respeito, né? Na minha opinião, gente, evangelista, pastor, diácono, independente de título, gente, se a pessoa tem uma igreja para pastorar, para cuidar, independente disso, a diferença é o que dobra são as responsabilidades, né? Mas o valor do evangelho é muito rico, vai além dessa vida física, é lá no espiritual, o valor, o brilho, o tesouro que é o evangelho. Então, a pastora, o pastor, aquele que ele está trabalhando na obra com amor, com verdade, com sinceridade, ele é abençoado, gente. Não importa título, se é pastora, se é pastor, se é missionário, missionária, evangelista. E aqui eu estou destacando a questão. Se não pode ter pastor, de pastora, né? Então, quer dizer, se não pode ter pastora, não pode ter evangelista, né? Porque está pregando também. Qual a diferença? Os dois estão pregando, as duas estão pregando essas boas novas maravilhosas que é o Evangelho de Cristo. Então, é o mesmo valor no campo espiritual, é o mesmo maravilhoso valor. É essa ordenança que Deus deu ao mundo: ide e pregai o Evangelho, né? Por toda parte. Então, independente de títulos, independente se é homem ou se é mulher, o que Deus está querendo e que Ele quer sempre é a verdade, é o compartilhar essas boas novas com amor, com sinceridade, com integridade. E uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele cobra, gente. Independente de títulos ou não, cobra num bom sentido. Se uma pessoa sente de falar uma palavra de Deus liberada, que é o Evangelho, é o próprio Espírito Santo de Deus que está ordenando. Então, seja num púlpito de uma igreja, seja numa rua, numa padaria, numa fila, se a pessoa sentir de pregar ali mesmo e falar assim, Deus pôs uma palavra no coração do Evangelho, e a pessoa ignorar, não fazer, ela vai sentir uma agonia espiritual dentro de si. Então veja bem, Deus está sim com quem está com um evangelho real, não um evangelho falsificado, inventado, que infelizmente tem surgido por aí. Evangelho que não é o evangelho de Deus, não. E a Bíblia não está falando que, mesmo que venha um anjo pregar outro evangelho, é para a gente não acreditar? Que está na Bíblia? Então, Deus não está com esses daí, com essas pessoas que estão se utilizando, mistura algumas verdades da Bíblia Sagrada, do Evangelho, e mistura com falácias, com enganos, com mentiras ou más interpretações. No caso de más interpretações, é só buscar o Espírito Santo de Deus, que Deus dá a interpretação correta, né?
Agora, no caso de a pessoa fazer porque quer mesmo, já é triste, não vai agradar a Deus. Aí Deus que não vai estar mesmo com a pessoa não, né? Que estiver brincando com a palavra. Se estiver com brincadeira com a palavra, ou estiver acrescentando, inventando e aumentando. Eu sei que tem inscritos aí que são pastores, gente, pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui fora do contexto. Eu não tenho título, não tenho faculdade de teologia. Eu sou uma pessoa assim como você, como muitos aqui que acompanham, que eu sei que são cristãos, que ama a Deus, que ama o Evangelho, ama refletir e se esforçar em viver o Evangelho de Cristo. Agora, isso me deixa triste quando eu vejo assim, esses tipos de comentários. Mulher não pode ser pastora. Nossa. Olha, eu tenho colegas, amigas, gente, que tem vontade. Não cito nomes aqui, né? Eu falo no geral, assim. Tenho pessoas conhecidas e tem muitas, assim, pelo mundo afora tem muitas mulheres que têm vontade e têm um dom do Espírito Santo que Deus deu de pregar o Evangelho. Às vezes, no caso de ter uma igreja, né? E pregar, se a pessoa puder estudar, é bom, ajuda a teologia para complementar. Mas são impedidas por causa de certas doutrinas que dizem que é proibido, não pode, não agrada o coração de Deus. Então, o que você me diz aqui que Paulo está falando aqui? Olha aqui, vou ler de novo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Com certeza eram mulheres, porque a gente sabe pelo que vem depois. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, esta alegria, né, de trabalhar na obra que ele está falando. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharão comigo. Está vendo aqui? Trabalharão, o verbo no passado. Foi uma ação que aconteceu, né? Eles foram lá na obra, né? Foram eles lá, os amigos, fazer a obra do Evangelho. Então tinha Evódia, tinha Sintique, que participou lá do trabalho da obra, né? Do Evangelho, divulgar o Evangelho de Cristo. E veja a sensibilidade e o respeito de Paulo, que ele pede para ajudar essas mulheres, né? Ele pede para ajudar essas mulheres, olha assim a preocupação, né? Isso é o amor ao próximo, né? Isso é o amor ao próximo, veja bem. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharão comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Gente, a pessoa que está trabalhando na obra com o coração sincero, entregue a Deus de verdade, os seus nomes estão no livro da vida. E como que não está com Deus? Lógico que está com Deus. Pode ser pastora, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser missionária, pode ser evangelista, pode ser até mesmo assim uma pessoa comum sem títulos, homem ou mulher.